E aí, sinceramente, o Gilberto volta de suspensão. O Bruno Rodrigues foi a boa notícia. O jogador está liberado após esse desconforto no ombro esquerdo e vai ser mais uma opção para o Pepa. Ele perdeu o Wesley. Eu não sei, Romano, se ele vai colocar o homem referência. Eu acho que ele pode, talvez, escalar o Bruno com o Arthur. Ele pode manter essa formação com 4 ali no meio campo. Tem mais aí o treino de amanhã, de sexta, de sábado para esse tipo de certeza e definição do Pepa, mas principalmente pelo brilho do Arthur Gomes, que entrou na vaga do Bruno e fez os gols merecidamente, estava bem posicionado e balançou as redes. É engraçado você levantar essa questão, porque no itatiaia.com.br e tá lá no ar quem quiser acessar, eu falei justamente sobre essas opções que o Pepa ganha. E ele pode jogar sem um atacante de referência, tendo atacantes que fazem gol, né, Alexandre Simões? Seja bem-vindo de volta. Bom dia. Bom dia, Romano, Pansieri, Nath, quem acompanha a gente. Sem dúvida, Romano, mas eu não sei. Eu acho que talvez pelo estilo de jogo do Botafogo e pelo poder que a zaga do Botafogo vem demonstrando, uma zaga extremamente alta e forte, né? O Adrielson não jogou a partida contra o Coritiba porque estava cumprindo suspensão. Sim. Mas deve retornar contra o Cruzeiro, formando dupla com o Cuesta, né? Eu acredito que é uma partida em que essa briga na frente vai ser muito intensa, tá? Por mais que o Arthur Gomes tenha estreado muito bem contra o Furacão, eu acho que é uma característica diferente. Até porque o Cruzeiro jogando no Mineirão contra o Botafogo, ele vai ter que buscar mais. Não acredito que o Botafogo venha completamente de peito aberto contra o Cruzeiro, porque o Botafogo tem se dado muito bem fora de casa, contra grandes times, principalmente, contra Palmeiras, contra Grêmio, mas com um futebol em que ele se segura mais e aproveita justamente os espaços do adversário. Pelo poderio físico do time do Botafogo, principalmente no setor defensivo, eu acho que talvez tenha um homem de referência lá, e aí é o Gilberto, que não tá fazendo gol, mas pelo menos é um pouco mais de imposição para esse tipo de jogo. E o Gilberto tem uma certa qualidade, eu acho que vale a pena investir nesse jogador, porque ele pode dar retorno. Eu só acho, Nath Fiuza, que o Gilberto, quando fala, por exemplo, que a bola não chega, ele tem uma certa razão. Por mais que ele tenha perdido gols e tudo mais, mas ele é um cara que precisa ser municiado, né? Talvez com a chegada desses jogadores, essa situação possa mudar para ele, né? Bom dia. Bom dia, Romano. Um abraço para você, o Simões, Pansieri, quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes. Eu acho que a questão do Gilberto ter falado publicamente sobre essa dificuldade, né, que o Cruzeiro tem de fazer com que o passe chegue com qualidade até ele, nunca é legal expor esse tipo de situação, mas não dá para dizer que ele não tenha razão. Até porque, eu já destaquei aqui em outras oportunidades, o Gilberto peca muito nas finalizações, não vive um bom momento, mas o Gilberto é um cara que sai muito pro jogo, sabe, Romano? Eu fiquei reparando, em especial, a partida contra o Goiás, né, que foi logo depois do jogo contra o Curitiba. O Gilberto, por vezes, quase que no meio campo, tentando pegar a bola, sabe? Então, assim, é difícil mesmo quando você tem uma equipe que não tem alternativas criativas como o Cruzeiro mostrou naquela oportunidade. Contra o Atlético Paranaense, já foi um ataque mais rápido, mais veloz, não necessariamente o Cruzeiro jogando no contragolpe, mas marcando mais em cima, recuperando, sendo mais incisivo. Mas pelas características do Botafogo, eu também acho que ele vai voltar com o Gilberto. A boa notícia é que você pode ter o Arthur Gomes por um lado, você pode trocar o Bruno Rodrigues de outro, fazer com que ele jogue na direita no lugar do Wesley, e aí você vai ter 2 jogadores com muita qualidade para municiá-lo. E acho que ele vai receber passes ainda melhores quando o Matheus Pereira entrar nessa equipe. E sem contar que ele não vai receber tijolo, né? Você dá uma bola redonda e recebe um tijolo. Muitas vezes eles receberam um tijolo. Interessante você falar isso, Romano, porque eu estava conversando com algumas pessoas do Cruzeiro, e vai muito na linha do que trouxe Simões e Nath. Eles estão impressionados, e eu não é passando pano em jogador não, viu, gente? É porque é informação isso. Matheus Pereira, ele tá dando, já nos treinos, mostra do que ele pode fazer dentro de campo, de ser um jogador diferenciado, porque não passa aí pro Gilberto, não passa pro Arthur, não passa pro Vital, enfim, é um atleta que sabe o que faz com a bola de uma forma diferente do que tinha lá. E eu ouvi isso de jogador, batendo papo com os caras. E aí, o que você achou, o que você viu? Não, o cara é bom, o cara é diferente. Então, os próprios companheiros já estão notando que esse atleta, quando estiver em condição para ser titular, vai dar uma dinâmica diferente esse setor ofensivo do Cruzeiro.
E aliás, a gente reclamava muito disso, essa falta de mobilidade do meio campo, né? E o Cruzeiro vai ter um problema grave no domingo, né? Que é a ausência do Wesley, né? Sim. Está suspenso. O torcedor não gosta, mas o Wesley é a principal peça ofensiva do Cruzeiro atualmente. Arthur Gomes estreou fazendo gol, o Bruno Rodrigues já foi no início do campeonato. O Bruno Rodrigues não jogou contra o Atlético do Paraná, mas dos últimos jogos não é nem sombra daquele Bruno Rodrigues do início de campeonato brasileiro, não é nem sombra. Matheus Vital a mesma coisa, e isso proporcionou a queda de rendimento do Cruzeiro. Matheus Vital teve a questão da lesão, o Bruno Rodrigues pode ser essa questão de negociação, pode sair, pode ficar, então isso pode ter mexido com ele, mas de toda forma, o Gilberto tem razão em reclamar de que a bola não chega com ele com qualidade, embora no início da competição tenham chegado várias e ele tenha desperdiçado quase que todas, né? Fez poucos gols pelas chances que ele teve, principalmente aquele jogo contra o Bragantino, lá em Bragança Paulista, que ficou muito marcado, perdeu o gol até sem goleiro, tá? Agora, é uma questão que o Cruzeiro vai ter que saber administrar. O jogo físico do Botafogo. Tudo bem que o Botafogo joga no meio de semana, joga hoje, né? Com o Guarani do Paraguai, 7h pela Sul-Americana. E isso pode fazer um pouquinho de diferença, embora o jogo seja só no domingo à noite. Mas, de toda forma, o jogo do Botafogo é um jogo muito físico. Extremamente físico. Então que o Cruzeiro esteja preparado para isso, tá? E isso com certeza vai interferir, porque o Pepa tem vários jogadores de destaque, como Arthur Gomes, Matheus Pereira, que ainda não estão com a condição física ideal para jogar os 90 minutos, né? E é um jogo que o físico vai valer demais. Ô Romano, só pontuar mais duas coisas aqui que eu acho importante. Primeira, quando a gente fala do Cruzeiro voltar a jogar com um homem de referência, é claro, o Gilberto é a principal peça nesse sentido, mas o Papagaio tá aí também. Talvez seja um jogo em que o Cruzeiro pode tentar a estreia dele. É um jogador que se movimenta bem, um jogador jovem. As informações que a gente tem, né, Pança, é que tá bem também fisicamente, tem condições, foi relacionado inclusive para outra partida. Então, às vezes, o Cruzeiro joga com alguém dentro da área, mas não necessariamente o Gilberto. E penso que olhando já mais adiante, não necessariamente para essa partida, tendo Bruno Rodrigues, tendo Wesley, Arthur Gomes, Matheus Pereira, no jogo contra o Atlético Paranaense, o Matheus Vital jogou bem adiantado, bem enfiado quase que entre o Arthur Gomes e o Wesley. E não fez um grande jogo, não fez um péssimo jogo, mas abaixo ainda do que a gente sabe que ele pode jogar. Mas eu senti ele incomodado. Mas ele não é bem essa característica, era aí que eu ia chegar. O Matheus Pereira, eu acho que é um cara que tem muito mais presença, decisão para jogar, talvez ali chegando dentro da área, não necessariamente como um centroavante, mas como esse meia mais adiantado do que tem o Vital. Então, talvez no futuro, quando o Cruzeiro for jogar sem esse centroavante, mas com o Matheus Pereira chegando, você ganha ainda mais poder de decisão, mais qualidade na finalização. Fica uma alternativa também, além de utilizar o Bruno Rodrigues centralizado como um falso 9, mas aí eu acho que depende muito da defesa adversária. Contra times que têm zagueiros muito altos, muito físicos, como é o caso do Botafogo, isso pode não funcionar, mas me chamou a atenção a presença de área do Arthur Gomes. Ele fez 2 gols de centroavante, né? Sim. Aparecendo no segundo pau, ele falava aí do treinamento da jogada, no escanteio tem o Neres que tira aquela casquinha para a bola sobrar para ele depois. O segundo gol, ele percebe o posicionamento do Wesley, né? Eles estavam invertidos no momento, o Wesley estava jogando do outro lado e ele faz o cruzamento. Então, assim, eu acho que já é um cara que se mostrou que eu não sou só um ponta de drible, de velocidade, eu sei aparecer dentro da área também. E um cara de entendimento do jogo, sabe ler o jogo naquele momento, que é muito importante, que acho que faltou ao Cruzeiro. Então hoje tem lição de casa, né? Os jogadores do Cruzeiro, né? Observar o Botafogo, né? Boa lição pra todo mundo, pro Pepa especialmente.